boa noite a todo mundo. Hoje, eu já não lembro mais qual é o número da aula, qual é o número do dia, mas eu acredito que hoje seja o segundo dia do curso Passagens da Cultura Popular, Passagens da Cultura Política Brasileira. Meu nome é Lindbergh Campos, e hoje nós vamos dar continuidade à discussão sobre a ópera Café, do Mário de Andrade, e começar o A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, do CPC da UNE. Bom, no primeiro dia nós abordamos o texto, o ensaio do o autor como produtor do Walter Benjamin. No segundo e no terceiro encontro nós abordamos a questão da agitprop, principalmente através das noções de agitação e propaganda criticadas pelo Lenin e algumas experiências de agitprop sob as circunstâncias da Guerra Civil Russa, que aconteceu 17, 18 até 22, mais ou menos. Bom, então nós partimos para a ópera Café, do Mário de Andrade. Eu vou brevemente recapitular algumas questões, né, sobre essa ópera. Como eu antecipei para vocês, essa ópera é uma ópera coral, então ela se diferencia das outras óperas devido ao fato dela ser quase que inteiramente, na sua integralidade, composta por corais, cantos coletivos. Enquanto a convenção, não quer dizer que todas as óperas sejam assim, mas normalmente a ópera ela é cantada com solos, árias e tudo isso. Então você tem um princípio de desindividuação no formato escolhido pelo Mário. Então, em vez de você ter as personagens individualizadas cantando sozinhas, você tem uma dissolução dos indivíduos em corais. E eu comentei que ele faz uma espécie de topografia de classes sociais, colocando o coral dos estivadores, o coral das famintas, o coral dos patrões e tal. Então, aqui nós já temos um dado de uma necessidade de exprimir, manifestar a coletividade no arranjo estrutural da ópera. Então, deslocá-la de um caráter mais privatista, doméstico, individualista, para algo mais da cena pública, para algo mais coletivo. Entre outras razões, porque o tema, o assunto da ópera exigia esse movimento. Por quê? Você não faz uma revolução, esse é o principal assunto da ópera, em uma sala de estar, em uma sala de visitas, ou simplesmente através do diálogo eloquente interindividual. Você precisa de outros artifícios, você precisa colocar muita gente em cena para representar essas relações sociais de massa. Então, sai o papel central do indivíduo, ele é deslocado em nome da ação das massas em cena, que é algo particular das situações revolucionárias. Bom, como eu comentei, ela é composta por 3 atos, sendo o primeiro ato no Porto de Santos, o ato número 1, ele se passa no Porto de Santos e ele possui 2 cenas.
chamadas Porto Parado e Companhia Cafeeira. A primeira, como eu acabei de dizer, ela coloca no centro os estivadores no Porto Parado, porque, como vocês sabem, durante a crise de 29, a monocultura brasileira ela sofre um baque, ela sofre um problema porque você tem uma interrupção das cadeias produtivas, você tem uma desorganização do comércio internacional por conta da crise de 29, que começa nos Estados Unidos, com o colapso da Bolsa de Nova York, onde os preços internacionais eram, não só na Bolsa de Nova York, mas em várias outras bolsas, principalmente na de Nova York, na de Chicago e por aí vai. Mas aquela crise ela se alastra a partir como aquele centro irradiador, e a monocultura brasileira ela se vê em apuros, porque ela não tem mais para quem vender. Ou seja, essa própria ideia do nome da cena, Porto Parado, já coloca esse dado da paralisia de um sistema que é um fluxo, normalmente. A segunda cena é a Companhia Cafeeira S.A., ou seja, nós estamos aqui no centro de São Paulo, no interior de São Paulo, onde o café é cultivado, cultivado e colhido. Então, se na primeira cena você tem os trabalhadores na sua relação de ver o sistema produtivo parado, na segunda cena nós temos os colonos, principalmente, o que faz uma referência a algo muito forte em São Paulo, a chegada dos italianos no final do século XIX e começo do século XX, muda radicalmente a fisionomia do povo brasileiro, principalmente em São Paulo. Então, os colonos, eles aparecem como trabalhadores que não vão mais receber, os patrões tentam engabelá-los, tentam vir com alguma conversa mole para fazê-los ter paciência, geralmente é isso, né? Ter paciência, calma, fique tranquilo. E a própria determinação social, lembrando que determinação social é uma coisa que é algo que é muito complexo. Porém, na obra, ele tenta mostrar através do fato de que eles não vão mais receber salário. Então, o que acontece? Eles rompem, na prática, com uma espécie de contrato de trabalho, que eles tinham, uma relação de trabalho que eles tinham com o patrão e se dirigem à cidade. Na cena seguinte, no ato seguinte, nós temos a cena chamada, a primeira cena do segundo ato é o Câmara Balé, onde nós vemos uma sessão plenária na Câmara dos Deputados, em que você tem a parte mais cômica, mais carnavalesca da ópera. Se nas primeiras duas cenas o que imperava era um oratório, um tom mais monocórdio, uma lamentação, um bate-boca no máximo, aqui o que acontece é mais uma série de estripulias, de palhaçadas mesmo, mostrando que aquele outro anteparo do sistema também não oferecia nenhuma resposta para a crise, para o colapso, para a interrupção da reprodução do capitalismo. E a reprodução do modo de produção decide pela vida e a morte das pessoas, porque a comida, o salário, uma série de coisas. Bom, a segunda cena do segundo ato é o êxodo, em que nós vemos aqueles trabalhadores rurais esperando um trem para ir para a cidade. Então, aqui há um dado, né, que é o êxodo rural. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Esse dado da peça é muito significativo, porque esse êxodo rural ele é algo crucial para entender a situação do capitalismo brasileiro naquele momento.
o excesso de mão de obra nas cidades é algo crucial para que possa se desenvolver uma indústria nacional. Por quê? Porque a indústria nacional brasileira, em um país dependente e subdesenvolvido, nos anos 30, ela é muito precária. Então, ela precisa de um excedente de trabalhadores, um excesso de trabalhadores, de modo que muita gente sempre fique desempregada, e isso daí é uma constante no Brasil. Dito de passagem, é algo um tanto quanto, eu não diria desrespeitoso, porque parece uma coisa muito moralista, mas eu diria um tanto quanto cínico ou dissimulado, quando alguns políticos falam que aqui tinha, no Brasil, chegou a haver taxas de desemprego suíças. Não me recordo do país europeu ao qual eles compararam as taxas de desemprego durante o governo Dilma. E é de uma desfaçatez tão absurda, porque quando você vai olhar, o desemprego chega a 4,5%. Hoje em dia, não sei, está em 12, 13, 11, eu não sei exatamente hoje. Exatamente. E também esses dados, eles sempre são muito subnotificados. Bom, é muito maior, né? Nós sabemos. Só que esse emprego todo, essa expansão do emprego, na sua amplíssima maioria, foram empregos precarizados de terceirizados. Sabe? As pessoas que limpam nas repartições públicas, em vários outros lugares, que não têm nenhum direito, praticamente, cujos sindicatos são mafiosos, e por aí vai. Como eu estou dentro do ambiente de um sindicato, eu imagino que vocês saibam exatamente do que eu estou falando, que vocês devem saber a realidade dessas pessoas terceirizadas e os contratos de trabalho das pessoas terceirizadas. Bom, então, esse desemprego é crônico, ele faz parte do capitalismo em países como o Brasil. E faz parte de um arranjo do setor agrário e do latifúndio, aliás, do latifúndio, nós temos que dar nomes às coisas, e do setor industrial, que é da burguesia propriamente dita, industrial, comercial e tal, urbana. Faz parte do arranjo, né? Bom, e, por fim, nós temos o terceiro e último ato, que é o Dia Novo, durante o qual há várias batalhas, conflitos, os trabalhadores tomam o rádio, então nós vemos corais, né? Conflitos e tal, e os trabalhadores tomam os meios de produção, principalmente o rádio, os correios e o telégrafo, lembrando que, principalmente o rádio, é algo que marcou muito os anos 20, os anos 30, foi um veículo de comunicação de massas que foi muito bem instrumentalizado politicamente por uma série de forças políticas. A mensagem chegava a muita gente de uma maneira muito rápida, então essa é uma das razões para explicar o porquê do Mário dar essa ênfase ao rádio como um meio de produção, ele não deixa de ser, apesar de ser um meio de produção cultural, então, que também pode ser visto como algo no plano simbólico. E a revolução, ela é vitoriosa. Essa revolução imaginária, imaginada quase como um sonho pelo Mário, ela é vitoriosa. Bom, outros elementos que eu comentei, alguns outros elementos que eu passei rapidamente, foi a questão do Mário ter escolhido um gênero ligado ao lírico, correto? Um gênero ligado ao lírico, para tratar de um tema épico. E aí eu brevemente trouxe algumas pinceladas, alguns traços da teoria dos gêneros literários, dos gêneros artísticos, de modo que nós pudéssemos instrumentalizar essa teoria para nos entendermos melhor e nos aproximarmos dessa obra com ferramentas de trabalho. Então, o Mário, ele decide fazer uma ópera e sobre esse assunto.
não sobre outros, e nem tratar esse assunto com outra forma. Ele poderia ter feito uma peça de teatro, ele poderia ter feito uma escultura, um quadro, um poema, mas não, ele fez uma ópera. Então, o lírico, o gênero lírico, ele é marcado, a grosso modo, por uma característica muito peculiar, que é de tratar dos sentimentos mais fugazes, daquela sensação mais instantânea, daquela efemeridade, de alguma coisa passageira, que escapa à apreensão. É sempre esse escape. Você nunca consegue traduzi-lo em linguagem. Então, você precisa fazer estripulias, todo um trabalho com a forma das palavras, da língua, do ritmo, da melodia. Daí o poema ser o veículo do gênero lírico por excelência. Não apenas, porque nós temos gêneros, nós temos poemas épicos, poemas narrativos. Épico, para nos entendermos aqui, é o equivalente a narrativo, que conta uma história, que trata de assuntos públicos, que trata a relação entre os seres humanos enquanto coletividades. Então, se o gênero é lírico, ele se encaminha e trata preferencialmente da subjetividade humana, o gênero épico, por outro lado, ele trata dos assuntos públicos, da guerra, da política. Okay? Então, você tem um conteúdo que ele pede o tratamento narrativo, ao passo que ele coloca esse conteúdo, ele transmite, ele veicula esse conteúdo por uma forma tipicamente lírica. Então, essa contradição, ela é, como eu disse no último encontro, do maior interesse por uma série de razões, mas principalmente porque mostra algo que estava acontecendo, que é um drama social, uma crise muito profunda, em que os trabalhadores são literalmente jogados fora, eles não conseguem nem ter o privilégio de servir e serem explorados, que impõe ao Mário um assunto. Impõe ao Mário esse assunto, e para tratar desse assunto, ele escolhe um gênero que ele é nobre, digamos assim. A ópera ela se relaciona com a alta burguesia, é uma modalidade de espetáculo caríssima. Eu dei o exemplo da formação dos cantores, mas também nós não podemos esquecer da orquestra, da orquestra sinfônica, também é algo razoavelmente caro. O cenário e todas as outras questões, né? É uma obra de arte total. Por quê? Porque ela coloca literatura, ela coloca dança, ela tem, e a ópera do Mário tem, não necessariamente, né? Todas as óperas vão ter dança, mas a do Mário tem bastante. Música sinfônica, música erudita, as artes dramáticas, claro. Então, nós vemos que ele quis elevar esse assunto a um nível de dramaticidade que só um gênero lírico, um nível de acuidade que só o gênero lírico pode trazer. O gênero lírico ele é mais voltado para a expressividade, ele é mais preocupado com a expressão de um sentimento de difícil comunicação, enquanto o épico ele é voltado para a comunicabilidade de uma narrativa, de uma história.
E só para enfatizar isso, não quer dizer que não haja prosa lírica e que não haja poema épico. A Ilíada, a Odisseia, o Paraíso Perdido, do John Milton, e tantos outros, o Camões, o Camões é ótimo, os Lusíadas, do Camões, são exemplos de poemas épicos, com metro, tudo. Metrificados, versificado, tudo isso, mas são narrativos. Eles podem ter momentos líricos, mas eles são fundamentalmente narrativos. Eles estão contando uma guerra, no caso da Ilíada, no caso do Paraíso Perdido, tem guerra também, que é a Guerra do Céu contra o exército de Deus, com o arcanjo Gabriel, tá todo mundo lá, contra o Beelzebub e o exército de anjos caídos e tal. Então, uma coisa épica. Você tem o assunto das grandes navegações dos Lusíadas, também um assunto épico, cantar as glórias de um povo. Você tem os feitos heróicos do Odisseu e por aí vai. E você tem poemas líricos. E um detalhe que eu não consegui comentar bem na última aula, e já para a gente já ir concluindo essa parte de retomada do Mário e fazer uma última leitura da obra dele, o Mário, ele se notabilizou por ser um poeta que tinha uma veia lírica, só que era um lirismo, digamos assim, objetivo. Não era um lirismo tão subjetivo, individualista, hermético. Era uma poesia que se jogava para fora. Tudo bem que ele teve fases, né? Depois ele foi mudando mais isso, e essa ópera também o fato dele ter feito uma reconciliação com o gênero lírico. Bom, então essa contradição entre o conteúdo épico e o formato lírico, e quando você lê a peça, a ópera, e quando você vê as interpretações musicais dessa ópera, se vocês verem a montagem do Kohlreuter, do Fernando Peixoto, lá em Santos, acho que é década de 90, não lembro, ou começou nos 2000, você vai ver que é um oratório, quase por completo um oratório, naquele estilo mesmo quase de prece, de missa, né? Eu não sei reproduzir, senão aqui eu ficava brincando com vocês, mas vocês podem digitar Café Santos, não sei como é que faz isso. Bom, e tem a última versão, que é a do Sérgio de Carvalho e outras pessoas, que eu agora não me recordo os nomes das pessoas envolvidas. São muitas pessoas, né? Um show daquela magnitude demanda muita gente trabalhando. Bom, na versão do Sérgio de Carvalho, tal, essa última que apareceu no Teatro Municipal, dentro da sua temporada lírica, para comemorar os 100 anos da Semana de G22, eles já incluíram outros tipos de música. Porque, de novo, o Mário ele não conseguiu encontrar alguém para fazer a música. Então, você tem várias interpretações do que ele deixou, dos materiais que ele deixou para nós. Então, foi incluída música de terreiro, o Sérgio de Carvalho incluiu também um pouco de rap, se eu não me recordo bem, tem samba, tem a parte do oratório, propriamente dito, e por aí vai. Bom, então, você tem esse conflito da forma com conteúdo que expressa um momento sócio-histórico, em que a convenção ela sofre abalos. A convenção, como algo estabelecido por uma coesão social, ela é abalada. Uma das contradições desse processo feito pelo Mário pode ser visto também sob as lentes da crítica que o Roberto Schwartz, um crítico literário brasileiro, ele faz ao teatro experimental dos anos 60,
num prefácio que ele escreveu para o livro da Ana Camargo Costa, A Hora do Teatro Épico no Brasil, em que ela conta a história, né, a história do teatro moderno brasileiro a partir dos anos 60, e ele faz um prefácio. E depois ele publica esse texto chamado Pelo Prisma do Teatro. Nesse texto, entre outras ponderações que ele faz em relação a essas experimentações, há uma que nos interessa muito e que pode certamente ser dirigida contra a empreitada do Mário. Por quê? Embora seja muito típico desses autores modernistas dos anos 20, dos anos 30, esses artistas mais ligados à arte de vanguarda, criticarem a arte de academia, a arte mais acadêmica, né? No Brasil eles se especializaram em criticar os parnasianos, os simbolistas, e na Europa também, não apenas também, os românticos também, o Macunaíma abre, o Macunaíma do Mário, né, o romance do Mário é 28, 29, uma coisa assim, ele abre o livro fazendo uma paródia da Iracema, do José de Alencar. Em vez de ser a mulher que... A Iracema, toda aquela descrição idealizada quando começa a Iracema, ela não anda, ela flutua, o cabelo dela é negro, como a graúna, né? Todas aquelas metáforas, né, nobilitantes, ressaltando a beleza, a força, a coragem. O Macunaíma, ele é praticamente cagado, como ficou imortalizado, né, naquela cena ótima do Grande Otelo, no filme, que, aliás, eu recomendo vivamente, do Joaquim Pedro Andrade, né, o nome dele. E me socorre aí, produção, depois alguém veja aí o filme do Macunaíma, né? Bom, que aparece no final dos anos 60, se eu não me engano, 69, por aí, né, o filme. Mas, no próprio livro do Mário, não fica dúvidas em relação a isso. Ele fala no fundo do mato virgem, então não é mais a floresta, não tem mais a graúna, não tem mais flutuação, não tem nada, é no fundo do mato virgem. Então, e aí depois só ladeira abaixo, né? Como vocês devem mais ou menos se recordar do Macunaíma. A questão, e essa aqui é a questão do Roberto Schwartz, é que essas paródias, elas faziam mais sentido na Europa, onde você tinha uma tradição burguesa, de arte burguesa muito consolidada, muito poderosa, e portanto, a paródia fazia muito sentido. O Brecht se especializou em tirar sarro dos Goethe da vida, do Wagner, por aí vai. E tantos outros, né? Do Schiller, mas no Brecht é uma coisa mais complexa, não é simplesmente parodiar e descartar, se bem que no Mário também não. No caso do Mário, o Mário ele não tinha uma tradição brasileira de ópera forte para se contrapor. No Brasil, o Brasil não é famoso por ópera, né? Nós somos bons em muitas coisas, nós temos uma série de, digamos assim, de pontos, mas, ó, Joaquim Pedro de Andrade, isso, ó, será que é parente do Mário? Então, no Brasil, nós não tínhamos uma tradição de ópera, como os italianos, os ingleses, inglês mesmo, né? Franceses, alemães. Então, aqui ficou uma coisa meio manca, essa ideia, né, de fazer uma ópera que não deixa de ser uma paródia das óperas tradicionais, por conta do próprio assunto, mostrar futilidade, por mais que o Mário tenha se reconciliado, né, com as óperas. Então, mesma coisa do teatro. No Brasil não havia, por mais que aqueles grupos de teatro, aí o Roberto está falando exatamente disso, aquela ruptura da forma, ela foi uma ruptura em que ela, na verdade, ela não se opôs a alguma coisa que estava vindo, alguma coisa que estava consolidada, como o drama burguês, o grande drama burguês europeu. Então, aqui também foi uma coisa que meio que foi um voo solo que atirou quase que contra moinhos de vento. E algo parecido, a meu ver, pode ser dito em relação à ópera do Mário.
foi essa ponderação, que eu acho que enriquece também essa observação, porque nos ajuda também a ir pensando. Bom, então, agora, para fechar o Mário, antes, eu faço questão de fazer isso, porque eu acho que precisa ficar registrado e ficar mais claro para vocês. Eu gostaria de mostrar, então, brevemente, uma área, né, o momento e tal, que é um solo, né, a cantora, a atriz, a soprano, ela canta sozinha, e é uma das áreas mais conhecidas da história da ópera, e é a área da Rainha da Noite, de uma ópera do Mozart, ou seja, grande ópera clássica do século XVIII, em que você tem que se chama Flauta Mágica. Flauta Mágica é uma história romanesca, no sentido de que é uma coisa meio lendária, tem mágica, é uma flauta mágica, você tem uma obliteração da temporalidade, então é uma coisa meio suspensa, os personagens... Por que é romanesco? Por que é mítico? Porque os personagens eles têm mais poder do que nós, e o mundo é um mundo em que a magia ela está disseminada. Então, as regras do nosso dia a dia elas estão revogadas. Então, os personagens eles têm muito mais poder que nós, e é por isso que é uma espécie de romanesca, uma coisa mais lendária, mais mítica. Mas isso não importa tanto. O que eu quero que vocês prestem atenção é muito breve, é só na questão do lírico, para ver que, por mais que haja falas, vocês vão ver que o mais importante é a emoção que a vibração das cordas vocais produz nas pessoas. É o efeito, é a expressão. E como aquilo nos impacta, nos afeta profundamente. Por mais que aquilo tenha uma direção, seja direcionado a uma coisa aleatória, vocês vão ver que não existe esse imperativo da comunicabilidade. Deixa eu mostrar, então, aqui para vocês, brevemente. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu não sei se vai dar aquele problema que deu outra vez de ficar muito afastado ou ficar muito baixo. Espero que não. Qualquer coisa vocês falem, tá?
Oi, Berg. Bom, pode falar. No comecinho deu uma travada, mas depois fluiu. Tá. O importante é só. Eu espero, pessoal, que tenha dado para vocês verem, porque eu acho que estava um pouco abstrato o que eu estava falando sobre a forma do lírico, a forma da ópera. Eu espero que tenha dado uma clareada ou uma escurecida no que eu estava falando. Ficou mais ou menos? A questão da expressividade da voz? Sim. Então, vocês não conseguem contar a história de uma revolução só com talvez dê, né? Esse que é o sonho de muita gente, né, que acha que tem arte verdadeira, né, uma arte superior, né, e todo mundo vai começar a se comunicar de maneira lírica, né? Esse que é o sonho de alguns românticos contemporâneos. Bom, eu não tenho nada contra essas coisas, imagine, eu tenho muito a favor, só que, enfim. Bom, agora, pessoal, eu fiz essa recapitulação, também eu falei sobre a relação para o Mário entre o erudito e o popular, que é uma coisa também que está muito forte, como vocês puderem ver, ele pega uma forma privilegiada e ele alia com uma linguagem mais coloquial, ele coloca a linguagem coloquial dentro dos versos livres dele, ele coloca provérbios, uma linguagem mais típica das camadas populares, e por aí vai. Além dos assuntos, né? Além de tudo, tem os assuntos. E aqui nós vemos nessa ópera de maneira bastante explícita. Bom, agora, para a gente concluir mesmo, Mário, daria para a gente continuar falando algumas outras coisas. Eu tinha separado para fazer alguns comentários sobre a crítica, né? Sobre a crítica a crítica no sentido de fortuna crítica, né? Não necessariamente contra o Mário, mas eu acho que é melhor a gente concluir, né? Porque senão não vai dar para entrar na mais-valia vai acabar. Mas eu acho que já eu consegui abrir a porta aqui para vocês de alguns aspectos importantes dessa ópera do Mário. Bom, agora para a gente concluir mesmo essa parte, eu gostaria de compartilhar com você. Não, está errado, não é essa. Compartilhar com vocês não é essa daqui, tá certo? Compartilhar com vocês o texto da Ópera Café. Como eu disse, os materiais que formam essa ópera, que chegaram até nós, são uma espécie de introdução, prefácio que o Mário escreveu, falando sobre a origem dessa ópera, algumas questões biográficas, algumas questões da concepção dele, a concepção melodramática, que é o que nós vamos ler agora, e o texto, o poema, propriamente dito. Nós, na semana passada, nós lemos o segundo ato, a segunda cena do ato 1, quando os trabalhadores se cansam, eles perdem a paciência e largam o trabalho e os patrões. Agora, nós vamos ler a segunda cena do segundo ato, que é o êxodo, quando esses trabalhadores estão esperando o trem. João Pedreiro, né? Está esperando o trem, muitas outras coisas, né? A revolução, né? Agora vocês já entenderam de onde vem o Chico, né? Todo mundo veio da revista Clima. Enfim. Eu tenho um negócio aqui que fica me atrapalhando. Ah, consegui tirá-lo da minha frente. Bom, eu vou pedir um voluntário para ler o texto. Ou voluntária. Ou voluntária. Eu leio, pode ser? Por favor. Segunda cena, o êxodo. São ritmos de uma marcha pesada, arrastada, fatigadíssima já. Sons tristes, sons lastimosos, se diria de marcha fúnebre. Ok, Estamos numa...
Só um segundinho, deixa eu já pular aqui, porque já tem algumas coisas aqui para serem comentadas. Então, como eu disse para vocês, essa é a segunda cena do segundo ato, é o êxodo. Para aqueles que não sabem, o êxodo é quando você vai de um lugar para o outro, né? Essa palavra se consagrou como uma tradução, pela tradução da Bíblia, né? O êxodo dos escravos que saíram do cativeiro egípcio, dos judeus, que eram escravos no Egito, e foram guiados por um judeu que virou faraó, que era o Moisés, e conduziu o povo para fora do cativeiro e os levaram para a Terra Prometida. Esse recurso, a linguagem bíblica, a essas passagens, a esse livro, digamos, a esse episódio dentro da mitologia judaico-cristã, foi amplamente usado ao longo da história. Amplamente usado. Eu posso dar um exemplo bem importante, que foi nas plantations, nas plantações, nos latifúndios, no sul dos Estados Unidos, pelas pessoas escravizadas, que trabalhavam principalmente no algodão, que seria exportado para as indústrias têxteis da Inglaterra. Essa ideia do Salvador, da libertação dos escravos, esse dia, né, o dia do êxodo, sair do cativeiro, né, dos escravos. Então, aqui, primeiramente, a primeira coisa que nós temos que pensar é que não tem essa figura do líder. Não há essa figura do Moisés, o líder que foi treinado, que foi formado para ser faraó e conduzir o povo para a Terra Prometida. Não há isso. O que nós temos é uma marcha fúnebre. São sons lastimosos, sons tristes, uma marcha pesada de quem não tem para onde ir, de quem não tem para onde voltar, nem muito bem para onde ir. Então, aqui parece que... Porque, de novo, aqui é a concepção melodramática do Mário. Então, ao que parece, ele quer caracterizar um ambiente psicológico e objetivo ao mesmo tempo. Que não que a psicologia, a atividade mental das pessoas não seja algo objetivo, mas ele quer produzir um sentimento e uma condição de desamparo. É quando a pessoa ela chega no seu máximo e rompe com a ordem natural das coisas, a ordem estabelecida das coisas. E, para muitos, essa é a pré-condição da ação revolucionária. É quando a pessoa chega no seu desamparo, quando ela chega no seu máximo, quando ela não tem mais para onde ir. Por favor, Gi, você poderia continuar, por favor? Sim, eu vou retomar, então, do começo do texto. São os ritmos de uma marcha pesada, arrastada, fatigadíssima já. Sons tristes, sons lastimosos, se diria de marcha fúnebre. Estamos numa dessas estaçõezinhas do trem de ferro, postadas nos vilejos de 3, 4 casas para serviço de embarque da grande indústria do café. Até lhe puseram o nome de Estação Progresso, que se lê na tabuleta no início da plataforma, que começa no meio do palco. A estaçãozinha mesmo quase não se vê. Apenas, na direita da cena, o princípio do edifício e quase meia porta apenas. É a tardinha. Para cada plataforma e do edifício passa a linha do trem. No lusco-fusco rosado, os trilhos ainda colhem um resto mais franco de luz. A paisagem do fundo ainda se percebe. Cafezal, cafezal, o cafezal infindável no ondular manso dos morros. Nada mais. Só aquela marcha pesada. Antes de você continuar, desculpa por interrompê-la, só para a gente já ir fazendo isso, não precisar voltar, né? Bom, aqui vocês veem que há tanto a interpretação da história que ele quer contar, que é o Mário, de novo. Isso aqui são enquanto indicações cenográficas, né?
o lugar onde as coisas têm que ficar, os elementos cruciais para a caracterização desse espaço, né? O fato de ser uma estação para serviço de embarque da grande indústria do café. Aqui é um dado fundamental. Qual é o dado fundamental? Que o Brasil é um país feito para exportar. Esse é um dado da economia dependente e subdesenvolvida, que na década de 30 deixa de ser, faz uma transição de uma economia semicolonial para uma economia propriamente dependente. Então, você vê aqui que toda a infraestrutura, só você vê, qualquer liberal, qualquer direitoso fala, tem que fazer infraestrutura. Tem lá o Chuchu, o picolé de Chuchu, falando, eu sou o cara da infraestrutura, tem que fazer infraestrutura. Infraestrutura para quê? Para escoar as riquezas da terra para outros lugares. Isso daqui é um dado tanto social quanto econômico. Não nos enganemos em relação a isso. Nós existimos para fora, para o bem e para o mal. Ok? Então, a própria estação de trem foi feita para a grande indústria do café, para a monocultura. E a promessa é o progresso. Só que o que essa monocultura traz para as pessoas? Isso que nós estamos vendo. Miséria, fome, morte. Hein? O final também é muito importante. A paisagem do fundo ainda se percebe. Cafezal, cafezal, cafezal infidável. No ondular manso dos morros. Ou seja, o que eles estão deixando para trás é o interior do Brasil. Que é café, 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 café. Cafezal, 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 cafezal. Aqui há claramente uma denúncia do latifúndio. Até onde o sol toca, para citar a Disney, você vê café. E o que sobra é o trabalhador fazer o êxodo rural. O êxodo rural para a cidade. Okay? Pode continuar, Gi, por favor? Só aquela marcha pesada que vem chegando. Primeiro chegam os moços, são os colonos, aqueles mesmos colonos da famosa Companhia Cafeeira S.A., que vimos despedidos no primeiro ato. Na frente vieram os moços, mais fortes, que podem andar sem a ajuda de ninguém. Rapazes e raparigas, cada qual vem por si e param por aí, na espera do trem de segunda classe, que ninguém sabe a que horas será composto. Não há mais vagões de segunda classe. É que todas aquelas terras felizes, agora tornadas invivíveis, é que de todas aquelas terras felizes, agora tornadas invivíveis, o povo está fugindo. Onde vão parar? São estes os que vão parar desocupados nas esquinas das ruas, no parapeito dos viadutos, nos crimes da noite urbana, roubando quando podem, esmolando, matando para roubar. São os criminosos, não os criminosos natos, são os criminosos feitos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu pensei que a gente fosse conseguir ler pelo menos essa segunda cena inteira, mas eu olhei aqui a hora, não vai dar. Mas vamos continuar aqui. Nessa parte, eu não sei o que, se alguém quiser também fazer comentários, está mais do que, podem ficar mais do que à vontade. Você vê que aquelas terras felizes, elas não deixaram de ser felizes, né? Elas continuam terras felizes, não tem nada imanente àquela terra fértil. O problema não é que veio uma intempérie natural. O problema foi uma questão social. Como eu falei para vocês, a Rosa Luxemburgo, na Acumulação do Capital, ela tem algumas percepções muito agudas, né? Ela mostra que uma das diferenciações do capitalismo é que a crise dele, o momento em que ele para a sua reprodução e o corte da reprodução do capitalismo significa a vida e a morte das pessoas. Só para vocês pensarem. Imaginem cidades de milhões e milhões de habitantes, como São Paulo ou Rio de Janeiro, sofrerem uma crise de abastecimento. É o caos, é o pânico. Então,
ela vai mostrar que, nos outros modos de produção, essas coisas aconteciam ou por uma decisão autocrática de um faraó, por exemplo, o exemplo que a dá aqui, manda parar a produção de grãos para voltar a força de trabalho para construir uma pirâmide, e aí todo mundo passa fome depois, ou você tem desastres naturais, secas, inundações, que também impedem a reprodução e causam fome, desgraça e tal. Ela vai mostrar que no capitalismo é a primeira vez que você tem um modo de produção que isso acontece socialmente. Não é alguém que decidiu, vamos parar a produção. Não, não é um desastre natural. É algo que ocorre socialmente. São as práticas sociais, são os intercâmbios sociais que produzem uma terra invivível. Daí ele falar que não são criminosos natos, são criminosos feitos, algo programado, mas não por uma mente maligna. É toda uma relação social que cria essas condições de alienação, inclusive em relação à terra e ao trabalho. Por quê? Porque aqui eles não têm nem o direito à terra e nem o direito ao trabalho, porque eles não têm onde trabalhar, eles não têm propriedade. Eles têm que fugir. Por mais que as terras continuem lá, cultiváveis, produtivas, mas tudo em potência. As pessoas passando fome, mas tendo que cultivar. Tudo bem que agora vai ter que esperar, né? Plantar, cultivar e colher. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver o grau de consciência que existe aqui por parte do Mário, na concepção dele. Então, o que ocorre aqui, que ele não deixa também de mistificar. Isso é uma coisa importante. A gente não vai ver aqui, mas além do dado objetivo, ele também vai mistificar esses detalhes como se fosse uma espécie de vingança da natureza, como se a revolução ela se comportasse também como se os trabalhadores, eu não diria uma mistificação, mas ele resvala para uma espécie de simbolismo em que os trabalhadores eles viram uma espécie de extensão da natureza e que eles em si iriam se vingar de quem? Desse artificialismo, que é a sociedade burguesa brasileira, do que foi feito com eles e com a terra. Pois é, que tornou-a invivível, né? E o último detalhe aqui, eu acho que a gente pode parar por aqui. Muito obrigado, Gips, não vai dar tempo de entrar em outras coisas. O detalhe da segunda classe. Não há mais lugar na segunda classe, né, do trem. Né? Eu acho que isso daí é também, para quem tem um mínimo de espírito crítico, pode entender o que é isso. Não há espaço nem para ser pobre. Né? Nós estamos também chegando nesse ponto, que não há nem espaço para você ser pobre. Não há nem esse direito. Por quê? Porque você morre de fome. Então, você não tem. Então, o que eles têm que fazer é invadir todas as classes, né, do trem, inclusive as partes que são dedicadas para levar o café. Porque não vai mais levar para lugar nenhum o café, porque não tem como, tá parado. Pensem o capitalismo como um fluxo. Na primeira aula eu falei sobre a formatação das cidades e eu falei de Paris, né? E eu falei sobre alargar as avenidas. Alargar as avenidas não é só para conter as barricadas, mas também para fazer as mercadorias circularem com maior facilidade. Tanto as mercadorias, objetos, quanto nós mesmos. Né? Ônibus, metrô, que vamos vender a nossa força de trabalho. Bom, eu teria muito mais questões para falar sobre o café, só que eu acho que dá para a gente deixar tudo aqui no ar e vocês vão atrás, as pessoas se interessarem, né? O texto está aí, está no mundo. Eu recomendo muito, muito fortemente que vocês entrem em contato com o texto, que é um texto bem interessante, é um momento muito
bacana da nossa cultura política e que dá pano para manga. E nós podemos dizer que essa ópera ela entra na cultura política, por mais que ela seja uma obra espetáculo, não é uma obra para organizar as pessoas, ela nos permite discutir as questões como agora. Que é assim que as pessoas entendem as coisas. Às vezes não adianta só você falar. Você precisa dar uma imagem para as pessoas, você precisa deixar marcas, escrituras, para que as pessoas possam ler. Esse exemplo eu estou usando aqui o vocabulário bíblico propositalmente. Deixar escrituras para que as pessoas possam lembrar e rememorar o que se passou. Né? Enfim. Então, quando a gente vê uma cena como essas, a do Êxodo, nós temos que pensar que nesses anos 30 no Brasil, nós temos o que muita gente chama de Revolução de 30, ou Movimento de 30. É um dos processos mais importantes da nossa história nacional, e que certamente está entre as condições de possibilidade, entre as pré-condições de um texto, de uma obra como essa do Mário. Somente um ambiente muito radicalizado e um momento limiar, decisivo, crítico, é que poderia ensejar uma obra como essa. Nos anos 30, é a partir dos anos 30 que se percebe uma série de questões. O que acontece nos anos 30? O que nós temos é o fim da República Velha. Para quem não sabe, a República Velha é o que se convencionou chamar também de República Café com Leite, que era uma alternância entre as oligarquias do café e do leite, e não por acaso monoculturas. Lembrando, o espírito, o sentido agroexportador do Brasil. Hoje é soja, né? Mas diversifica um pouquinho, né? Então, o que acontece é uma pressão que é colocada tanto pela Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, quanto pela crise de 29, e principalmente pela Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, no Brasil ocorre uma pressão. Por quê? Porque a economia brasileira ela não conseguiria mais sobreviver na base da monocultura. O Brasil estava se tornando um país muito mais complexo, em que você tem uma contradição entre as relações sociais que vão se diversificando e a base econômica da sociedade. E isso empurra um movimento que é o de crise da economia cafeeira paulista. Então, já na Primeira Guerra Mundial, você já tem os primeiros ímpetos de industrialização. Da industrialização para você salvar o capitalismo brasileiro, só que tudo de maneira muito lenta e controlada. Então, você tem uma passagem do excedente do capital gerado pela agricultura para a formação de uma indústria no Brasil. Primeiro muito leve, chega até a básica, né, nesse período. Então, a industrialização no Brasil, na verdade, começa na década de 10, mais ou menos, e vai principalmente até a década de 70. Então, nos anos 20, nos anos 30, são períodos de industrialização do Brasil. Ainda tudo muito incipiente, evidentemente. Porém, a velocidade que as oligarquias estavam dando ao processo de industrialização estava muito em desacordo com as necessidades objetivas do país. Então, esse acordo entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente, ele é rompido por o que foi auto-intitulado como Aliança Liberal, que foi uma saída revolucionária
encabeçada por Vargas, contra a alternância de poder. Então, o que aconteceu? Essa figura histórica, um líder burguês, ele arregimenta partes do exército brasileiro, porque para você dar golpe, você precisa de forças armadas, em algum nível. Se a população está desarmada, você precisa encaminhar essa questão, né? Para você fazer um assalto ao poder e você desalojar essa oligarquia do poder. E é isso que o Vargas faz em 30, de julho a outubro de 30, a Aliança Liberal, ela toma o poder. Há batalhas, há brigas, há uma eleição entre o Vargas e o Júlio Prestes. O Júlio Prestes paulista ganha a eleição, mas, lembrando, ele ganha a eleição, mas não sabemos como eram as eleições na República Velha. Fraude, voto de cabresto, fraude, assim, mais do que congresso de partido político. Muito mais. Fraude, voto de cabresto, coronelismo, todas essas questões. Como é que fala? O colégio eleitoral, estava procurando essa palavra, colégio eleitoral muito reduzido, etc. Então, o Vargas e a Aliança Liberal tomam o poder, depois são derrotados eleitoralmente através de todas essas fraudes, e começam um amplo programa de reformas sociais, administrativas e políticas, para institucionalizar a nova ordem e acabar com as estruturas oligárquicas. Daí que, em 32, porque ele não poderia convocar novas eleições. A princípio, seria essa a ideia, né? Você quer acabar com um processo que você acusa como antidemocrático, como viciado, então a primeira coisa que você faz é convocar novas eleições. Porém, ele não poderia fazer isso porque seriam eleições nas mesmas condições da estrutura oligárquica que havia sido montada. Então, ele precisava desmantelar essa estrutura oligárquica, né? Acabar com essas estruturas oligárquicas. Então, a Revolução de 30 não foi, e aqui eu vou me valer um pouco do texto do Antônio Cândido, A Revolução de 30 e a Cultura, lembrando que a Revolução de 30 não foi propriamente... Não foi um começo absoluto de nada, esse é o termo dele. Ele diz que foi um eixo catalisador de tendências que já se encontravam na sociedade brasileira. O que ocorreu mesmo foi uma unificação de vários impulsos modernizantes, democratizantes da sociedade em relação a uma reforma de tons liberais. Então, ele diz que o que houve foi mais uma liberalização do que uma socialização ou democratização. Então, o que ele diz é que houve as condições para realizar, difundir e normalizar uma série de aspirações, inovações, pressentimentos gerados nos anos 20. Não se pode falar de socialização ou de coletivização da cultura artística e intelectual. Houve alargamento de participação dentro do âmbito existente. E isso daí é fundamental. Então, houve mais uma difusão cultural, uma tomada de consciência ideológica de intelectuais e artistas, numa radicalização que é muito típica dos anos 30 no mundo inteiro e no Brasil, especialmente por conta de todo esse processo. Um dos exemplos que ele dá é a reforma do ensino. O que ocorre é uma escola nova. Então, a igreja ela perde muito poder, muita influência no ensino das escolas, né? Vocês podem imaginar o que deveria ser um ensino muito restrito, né? A poucas pessoas da população, e ainda mais esse ensino controlado quase que completamente pela igreja, e você tem uma secularização do ensino. Você vê uma reforma já, para os padrões brasileiros, significativa. Você tem a normalização e generalização do modernismo,
né? Então, o modernismo ele deixa de ser aquela arte de vanguarda que choca a burguesia. Tudo aqui eu estou falando muito em linhas gerais, gente. Cuja manifestação mais evidente desse processo, mais óbvia, foi a Semana de 22. Então, há uma normalização dos procedimentos do modernismo, né? Então, aquilo deixa de chocar, fecha-se um ciclo, né? Muitas pessoas leem o romance do Mário de Andrade, o Macunaíma, como um fechamento desse ciclo, digamos assim, heróico do modernismo, que se torna um modo de como se faz a cultura. Você tem polarizações em todos os campos. A realidade brasileira, ela se torna um conceito-chave nos anos 30, daí toda essa tradição do ensaísmo crítico em relação ao Brasil, que começa, na verdade, com o retrato do Brasil, né, do Paulo Prado. Eu não vou comentar sobre isso, né, o retrato do Brasil, para quem não conhece, do Paulo Prado, eu acho muito importante para quem se interessar pela oligarquia cafeeira, né, os representantes mais ilustres e mais consequentes e cenas de ideologia explícita. Quem quiser, eu acho que o Paulo Prado é muito importante nesse sentido. Um representante da parte mais avançada da oligarquia cafeeira, ou da fração de classe, que vai, inclusive, pagar as semanas de 22 e que vai ser muito próximo, ideologicamente, artisticamente, do Mário e do Oswald. Você tem o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, você tem o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e por aí vai. Né? O Casagrande Senzala é de 33, o Retratos do Brasil, do Paulo Prado, é de 28, Casagrande Senzala é de 33, e o Raízes do Brasil, a primeira edição, é de 37. Você tem a indústria do livro, se expande muito, né? O Antônio Cândido também traz essa questão da indústria do livro e os seus assuntos, né? Os assuntos também eles variam. Você tem toda uma liberalização que muita gente chama de a via brasileira de entificação do capitalismo. Eu já acho que é demais, né, esses palavrões, né? De objetivação do capitalismo no Brasil, que existiria uma via específica, uma via colonial do Brasil de tornar o capitalismo uma realidade. Que esse momento seria esse, né? A fundação de um capitalismo propriamente dito no Brasil. Então, ele conclui falando que há mais uma liberalização do que uma democratização, e mais no âmbito cultural do que no âmbito da propriedade, né? Então, é uma coisa muito do Brasil, né? A gente compensa tudo com a questão simbólica. Então, que ele também menciona da cooptação através de concursos públicos, da expansão do Estado, da cooptação de artistas, intelectuais, né? Nada que a gente não esteja muito habituado, né? E, para concluir mesmo, e já deixar a letra para o CPC, o que acontece, então, a gente está fazendo aqui a transição, é que você encontra ali, com o golpe do Estado Novo, em 37, você tem uma rearticulação do pacto de classes. Se em 30 e em 32 você tem um choque entre a burguesia nascente, a pequena, média burguesia, contra as oligarquias cafeeiras, ou seja, contra o latifúndio e a indústria, que até hoje muitos candidatos à presidência ainda invocam, né? Candidatos à presidência, partidos stalinistas, social-democratas, por aí vai, invocam essa oposição, essa dualidade estrutural. O que ocorre, na verdade, é uma complementariedade através do golpe de 37, e que depois a gente vai ver no golpe de 64. Então, você vê ali uma complementariedade, que, na verdade, essa complementariedade ela é estrutural, não existe uma oposição. Os capitais acumulados pela agricultura, eles são drenados para a indústria incipiente.
A industrialização do Brasil, segundo o Rui Mauro Marini, ela é um produto dos capitais agrícolas, dos capitais do latifúndio. Então, não existe uma oposição, que existe uma complementariedade, e nesses momentos você vê que ela é refeita. Se há atritos, que há razões também para o rompimento dessa complementariedade, esses pactos de classe são refeitos, e isso que é o golpe do Estado Novo. Você esmaga os trabalhadores, não os trabalhadores de maneira extensiva, você tem um processo de cooptação, né? Que é mais um bonapartismo do que um fascismo, propriamente dito, o que tecnicamente falando, né, usando o jargão marxista, é um bonapartismo. Então, você não tem uma guerra de classes aberta, você tem um trabalho de cooptação através da legislação trabalhista, da regularização dos sindicatos, então você tem a institucionalização da luta de classes, né? E esmagar os mais radicalizados, né, como os comunistas, a pequena burguesia radicalizada, etc. Então, ali você cria um novo pacto para atravessar, né, a crise. O que ocorre é que, passada a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, você tem a derrubada, o limite, chega no teto o desenvolvimento desse capitalismo que o Vargas encabeçava, né, a partir da Aliança Liberal, de uma espécie de revolução burguesa no Brasil. Bate no limite, então ela nem chega a se completar. E eles derrubam o Vargas. Né? Então, o projeto do Vargas ele acaba ficando sem apoio, inclusive interno. Por quê? Porque as forças de classe que davam sustentação a ele preferia continuar na situação caudatária de conseguir um excedente externo a partir da superexploração dos trabalhadores aqui. Então, o que acontece aqui é que você tem uma exportação de capitais e, para você poder exportar os capitais, se você precisa da sua economia, você precisa aumentar a exploração aqui de tal sorte que você consiga um excedente para as burguesias dominadas que atuam aqui. Então, se o Vargas tinha algum projeto de uma burguesia autônoma, uma burguesia para si, isso foi abortado, porque viu-se que não tinha muito como. Por conta do próprio perfil da burguesia, das classes dominantes instaladas no Brasil, e por conta do seu acordo. Do seu acordo de conseguir excedentes através da agricultura, da maneira que ela se insere no mercado mundial, e ir tocando o barco, sem romper com a divisão internacional do trabalho, o arranjo, né? O Vargas, então, ele aparece como uma possibilidade em um momento de desorganização da ordem mundial, da divisão internacional do trabalho, uma desorganização do próprio imperialismo. Reconstituída a ordem no pós-guerra, você tem a queda do Vargas e o abandono daquele projeto, né? E é nesse sentido que surge uma coisa muito importante para o CPC da UNE, para todas essas questões, e aí eu concluo falando sobre isso, que é, em 1949, então 4 anos depois do final da guerra, o surgimento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é a CEPAL. O que é a CEPAL? A CEPAL é um órgão da ONU responsável por pensar em maneiras de desenvolver o capitalismo na América Latina. Na América Latina. E aí eles criam tem até hoje, né, essa CEPAL? Na América Latina, na África, na Ásia e por aí vai. Então, o que a CEPAL é importante? Porque ali, pela primeira vez, contrariando o que os ideólogos burgueses por aqui diziam, ela mostra que aquela visão dominante sobre o comércio internacional, uma visão
das vantagens comparativas da especialização produtiva, que vem lá da economia clássica, do Ricardo, que se você se especializar num produto, por mais que você tenha uma balança comercial desfavorável com outro país, você vai conseguir equilibrar isso por causa das vantagens comparativas. Eu vendo para ele vende para mim, só que a gente consegue chegar num acordo ao regular por conta das vantagens comparativas do que eu exporto e do que eu importo desses parceiros. Então, essa comissão ela vai fazer uma coisa que parece até óbvia, né, hoje em dia para a gente, que há uma necessidade de industrialização dos países para que eles pudessem se desenvolver. Por quê? Porque não havia vantagem comparativa alguma. As mercadorias que esses países subdesenvolvidos exportavam, na verdade, nunca se valorizavam à mesma medida que as mercadorias exportadas pelos países centrais. Então, parece que é uma coisa até meio boba hoje em dia, mas foi uma revolução no pensamento. E até hoje chamam isso do máximo da consciência burguesa possível na América Latina. Isso daqui é o Celso Furtado, que é o principal representante dessa linha ideológica, que é uma perspectiva ainda burguesa, mas que já percebe que o negócio não vai dar certo. Não é esse negócio aí, que você tem que se especializar que uma hora dá certo. A verdade não é isso. Então, o que ocorre é que a CEPAL ela propõe, então, que os países se industrializem para poderem alcançar os países desenvolvidos. Só que você encontra várias entraves para isso, que são principalmente as elites locais, os latifúndios locais que não estão interessados nisso e nem e tão pouco as grandes burguesias locais. Por quê? Porque sabem que não apenas isso daí não é uma coisa viável do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, quanto as próprias burguesias internas, elas não estão interessadas em uma expansão da força de trabalho, no desenvolvimento das forças produtivas, no sentido de esse desenvolvimento poder ameaçar a dominação burguesa delas nesses países. Então, você tem um bloqueio do desenvolvimento desses países e que vai desaguar no impasse do João Goulart, do governo João Goulart, nos anos 60. Você tem uma continuação, mas muito rebaixada, durante o governo Juscelino Kubitschek, nos anos 50. E quando você chega ao Jango, ali fica muito bem claro que há dois caminhos a se tomar. O caminho do rompimento com o imperialismo e principalmente com os Estados Unidos, e mexer na propriedade agrária, mexer no latifúndio, ou você repactua e esmaga os dissidentes para fazer uma modernização que eles chamam de conservadora. Você desenvolve o país industrialmente, mas sem trazer você cria um regime político autoritário, com feições fascistas, para disciplinar não só a força de trabalho, como a pequena média burguesia, de tal modo que as consequências políticas da industrialização elas sejam ou anuladas ou retardadas, né? Que depois vai explodir no final da ditadura militar, nos anos 80 e tal. Então, o que ocorre ali, o que está em jogo ali nos anos 60, fazendo essa transição, é isso. O CPC da UNE, ele surge nesse bojo. Por quê? E aí eu concluo com isso. E não se preocupem, na semana que vem vai dar tudo certo. Uma das razões do CPC da UNE existir, de eles procurarem aliança com outros setores para além daqueles que já frequentavam os teatros, como os estudantes, a classe média, os intelectuais, é porque há uma crise de superprodução na cena teatral.
E voltamos para o primeiro tópico do nosso curso. Percebe-se durante os anos... Porque há uma vontade difusa por parte das classes médias e de setores da burguesia de desenvolvimento do país, de industrialização, tudo isso. Só que isso chega no limite nos anos 60. E tudo isso é acompanhado por uma modernização da cultura, né, nos anos 50 e dos anos 60, em específico do teatro. E aí a gente vai ver a história do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, que é uma empreitada da elite paulista o desejo paulista de ter um teatro moderno. Só que aquilo, chegando nos anos 60, aquilo chega num teto. Por quê? Porque você não tem pessoas suficientes no Brasil para garantirem um elenco estável, um teatro com produções naquele patamar. Não tem pessoas interessadas e pessoas em uma quantidade suficiente que se interessem pelo assunto cultural. Então, você vai aumentando a produção de espetáculos, os espectadores aumentam, mas não na mesma velocidade. Por quê? Porque há um limite para isso, um limite muito bem claro. Num país subdesenvolvido, dependente, quase um terço da população é analfabeta ou analfabeta funcional, como é que você acha que vai sobreviver a sua arte, o que você está fazendo? Então, é uma coisa que é colocada objetivamente para aqueles artistas que vão sair do teatro de arena e procurar um pacto com o público diferenciado. Tanto um pacto diferente com o leitor, com o espectador, quanto uma ampliação do público. Inclusive para lutar, organizar esse público para que as reformas necessárias aconteçam para que o Brasil possa ter um número maior e crescente de pessoas interessadas por uma arte mais consequente, politizada, crítica e por aí vai. Então, eu fiz aqui um bem bolado, mas eu espero que esteja ficando mais ou menos evidente a linha de raciocínio. Então, eu vou parar por aqui. Nós continuamos na semana que vem. Vai dar tudo certo, não se preocupem. Já com o CPC da Uni. E já, como é muito próximo, né? Então, a gente já começa também a lidar com o advento do Cinema Novo, do Glauber Rocha, e o Terra em Transe, que é de 68. A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar estreia em 1960. O CPC da Uni é de 62. Tá? Então é isso por hoje. Na semana que vem nós continuamos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Se alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, eu estou à disposição de todos vocês para dialogar, responder, comentar. Posso falar? Boa noite de novo. Berg, lendo aquele trechinho ali do texto do Mário de Andrade, né, que eu nunca li, mas assim, a sensação que eu tenho, eu lembro que tu comentou sobre isso brevemente em uma das aulas anteriores, não tem como não lembrar de Brecht, certo? A gente pode afirmar que... E tem várias coisas. Por exemplo, bom, ali eu acho que é o texto da montagem em si, né? Que ele fala assim, tá aqui no cantinho do palco, não sei o quê. Isso também é uma outra coisa que me faz lembrar o seguinte, uma coisa até que a gente discute bastante aqui em casa, que é a coisa de tu te manter sempre consciente que aquilo ali é uma peça, de tu não entra psicologicamente no enredo, né? Tu não absorve as sensações do personagem, tu tá lendo aquilo, vendo que é uma peça, é como se ele te mantivesse sempre consciente, assim, não sei. Mas, enfim, e também alguma coisa da condução, especialmente, né, do livro A Ópera dos Três Vinténs, lembra muito, e aí, de alguma forma, assim, algumas coisas, claro, tem coisas bem diferentes e tem coisas que são bem...
Não sei se tu tem condições de fazer algum comentário a respeito disso, assim, se a gente pode ver essas semelhanças ou não, enfim. Até porque, mais ou menos, ambos viveram coisas mais ou menos parecidas também, né? Enfim, seria isso. Então, Gi, se eu não me engano, você está perguntando sobre influências, diálogos, né, do Mário para produzir aquela ópera. Bom, certamente era uma coisa que estava acontecendo naquele período e, novamente, lembrando que a ópera do Mário ela foi escrita e reescrita de 33 até 42, né? Na verdade, 29, 33, 42, as datas de escrita e reescrita. Então, sim, principalmente via Oswald de Andrade e as conexões que eles tinham com os artistas europeus que estavam produzindo naquela época. Notadamente, Mayakovsky, o Piscator, o próprio Brecht. Então, são arsenais técnicos que estavam no ar. Hein? Todas as formas, elas se tornam formas coletivas. Elas podem ter até um nascedouro pelo gênio individual, se a gente quiser acreditar nessas coisas. Eu não brigaria por causa disso. Porém, elas entram na roda e viram práticas socializadas. Elas circulam e elas acabam ganhando vida de diferentes maneiras. Então, é só você parar para pensar. A elevação do fluxo de consciência ao princípio organizativo das obras literárias naquela época era uma coisa que muitos escritores passaram a fazer em muitos lugares no mundo. E não é uma questão apenas de moda, é uma questão de socialização, de circulação de técnicas que se tornam coletivas. Okay? E esse trabalho é muito importante, de fazer circular ideias, formas, técnicas. Então, eu acho que é mais por aí, não necessariamente de uma maneira direta, mas certamente de uma maneira indireta, esses acúmulos de experiências formais chegam até eles, até os nossos dramaturgos, escritores brasileiros que estavam produzindo obras, digamos assim, épicas. Na montagem do Kohlreuter e do Fernando Peixoto, se eu não me engano, na última do Municipal isso não tem, mas na do Kohlreuter e do Fernando Peixoto, que eu comentei, que foi lá em Santos e tal, você tem a figura de um narrador, que inclusive ele lê trechos inteiros dessa concepção melodramática. Né? Foi um recurso que eles encontraram para colocar na peça um narrador. Eles inseriram um narrador. Isso daí é um recurso que vem de lá e chega até hoje, entendeu? Na montagem da peça. No texto, no libreto da ópera do Café, não tem isso. Mas é uma ideia da montagem, porque é uma peça épica. Então, esses elementos épicos, esses elementos narrativos na forma dramática, eram coisas que estavam em questão. Do mesmo modo, o verso livre. O verso livre foi uma grande conquista, né, no processo de democratização da literatura, da produção literária. Né? Tanto no sentido de recepção, quanto no sentido de produção e circulação. Espero que tenha conseguido responder um pouco a sua pergunta, questão. Mais alguém, pessoal? Pode fazer comentário, pergunta, questão, o que vocês quiserem. Não? Então tá, pessoal. Obrigado a todos vocês. Nossa, quase todo mundo ficou até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês terem vindo. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. Espero que que esse curso esteja sendo útil, que esteja dando ideias para vocês desenvolverem suas próprias questões, para vocês
desenvolverem a consciência política de vocês. É isso por hoje, então encontro vocês todos na semana que vem, na sexta-feira que vem, para a gente terminar essa questão mais histórica, que para mim é fundamental, essa questão mais histórica e econômica, porque, como eu tentei demonstrar, uma coisa não vai sem a outra, né? E já avançarmos em relação ao CPC e o Terra em Transe, do Glauber Rocha. É isso, pessoal. Boa noite a todo mundo e vejo vocês na semana que vem.